Será que estamos ao vivo? Deixa eu aparecer alguém aí. Lara, estamos oficialmente ao vivo. Sejam muito bem-vindas, criaturas veterinárias. Maria Clara, Gui, Leandro, Luísa, Duda. Bom, medicar um potro não é igual a medicar um cavalo adulto, né? E cada erro aqui custa caro e às vezes custa uma vida. Então estamos aqui começando mais uma live de meio-dia da semana de aquecimento para o Neonato na Prática, o webinário que vai acontecer na próxima terça, 2 de setembro, às 19h30. Para se inscrever, você vai no link da bio, lembrando que é exclusivo para veterinários e estudantes de veterinária. Bom, da onde surgiu essa live aqui? Veterinários recém-formados ou até experientes tratam um potro muitas vezes como um cavalo adulto ou então como um bezerro. Já peguei casos assim também. E com o potro, a verdade é que a gente não tem tempo e a margem de erro que a gente pode cometer é muito pequena, mínima. E aí, o que parece normal pode ser perigoso se você não entender um pouco das particularidades e da fisiologia neonatal. E é por isso que tem tanta gente que fala que potro morre do nada. Eu estava fazendo tudo tão certo, meu Deus do céu, e o bicho morreu. Estava tão bem, morreu. É bem assim. Maria Clara, essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Agora, quando você aprende o que eu vou falar aqui e aprende as particularidades da terapêutica neonatal, você evita intoxicação e as falhas terapêuticas também, que pode não só ser o excesso, como a subdose, e aí você vai ter uma falha terapêutica e não vai salvar o potro. Você não vai conseguir tratar. Você melhora a sua tomada de decisão sob pressão. Qual medicamento que eu uso? Eu uso uma fenilbutazona, um flunixin, uma dipirona. Vou falar até desses 3 aqui na live de hoje. Te posiciona como o veterinário de confiança do Aras, porque eu já fui atender potro que estava sendo tratado com Ganazeg, como é que usa em bezerro? Para bezerro, para boi, tudo usa isso. Terramicina com Ganazeg, eu acho que é isso. A potrinha estava sendo tratada assim e o que ela tinha era leptospirose, completamente diferente o tratamento, e você garante que o tratamento traga um resultado, né? Que é o objetivo da gente tratar um potro, um cavalo, é que ele melhore, né? E de preferência sem efeitos colaterais. Então vamos lá. Essas lives eram para ter 10 a 15 minutos e elas têm o quê? Meia hora, 40 minutos. Mas vamos tentando. Até sexta-feira, só tem mais hoje, amanhã e sexta. Vamos começar com os 3 erros que mais atrapalham você a atender um potro. O primeiro erro de todos é você usar a dose e intervalo recomendado na bula. Espera aí que estão me ligando aqui. Sai. Usar a dose e o intervalo recomendado na bula. O que acontece? Você tem risco de toxicidade e acúmulo e também de subdosagem, que vai ter como consequência a falha no tratamento. Por que isso acontece? Primeiro, fígado de potro é imaturo. Aquelas vias metabólicas que a gente estuda na faculdade, hidrólise, oxidação, conjugação, não sei o que lá, que eu não me lembro, ela só começa a acontecer de forma eficiente, ela começa em quantidade suficiente, digamos assim, entre 7 e 14 dias de vida. Então, a partir da primeira semana de vida. Então, nos 7 primeiros dias, com certeza, e é a partir, tá? A partir de 7 dias. Então, pode ter muito potro que com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias
ainda tenha uma deficiência, uma imaturidade desse fígado, principalmente se ele nasceu com algum sinal de desmaturidade, que a gente chama, mas não vou entrar nesses detalhes aqui, porque a neonatologia é um mundo. Mas quando você tem esse fígado imaturo, quem vai metabolizar as drogas é o fígado. Se ele não faz isso, a droga fica acumulada. Além disso, o rim é a mesma coisa. A função excretora do rim só vai se estabilizar lá depois de uma semana também. 1 semana, 10 dias, por aí. E aí, o que acontece? Você fracionar, por exemplo, o antibiótico, que nem a gentamicina. A gentamicina a gente sabe que é nefrotóxica. Todos os aminoglicosídeos. Então, é como se tivesse mais tempo de exposição renal do néfron a esse medicamento. Ao invés de a cada 24 horas, você usar a cada 12 horas. Você tem uma chance maior de nefrotoxicidade. Eu vou mostrar aqui, vou pegar o celular e mostrar um exemplo, que é o Gentopen. É um medicamento que eu uso muito, adoro o Gentopen, mas você tem que usar da forma certa. Olha aqui, ó. Gentopen, aplicação via intravenosa ou intramuscular de 12 em 12 horas, com um tratamento mínimo de 3 dias, 6 aplicações, ou a critério do médico veterinário. A critério do médico veterinário tá considerando que você sabe o que tá fazendo. Então, não siga a recomendação da bula para o potro, por exemplo, porque ele tem particularidades. A bula aqui pode estar falando de cavalo adulto. E mesmo em cavalo adulto, eu não uso assim de 12 em 12 horas. Eu uso na dose que eu já vou falar. Outro exemplo, anti-inflamatório não esteroide. O que acontece? A gente tem que ter critério para usar o anti-inflamatório não esteroide, de qual usar. Por exemplo, uma fenilbutazona, que é o que o povo mais tem aí nas propriedades. Ela é extremamente potente? É extremamente potente. Eficiente, maravilhosa. Ela tem uma ação prolongada, 24 horas. Só que ela tem uma hepatotoxicidade e uma nefrotoxicidade maior do que outros anti-inflamatórios não esteroides. Então, num potro de 7 dias, por exemplo, eu não vou optar pela fenilbutazona, a não ser em casos extremos, bizarros. Mas não vou escolher ela por causa do risco. Lembrando do motivo, né? Que 7, 14 dias, rim, fígado imaturos ainda. Aí a gente vai e pensa no segundo anti-inflamatório não esteroide, comum de se ter nos aras. Qual que é? Quem sabe? Fenilbutazona e o outro? Comenta aí. Tô vendo porque o povo entra e não conversa comigo. Inclusive, hoje eu não vou passar exercício, porque ontem eu passei exercício. Ninguém me mandou o exercício, então hoje eu não vou passar exercício. Qual é o segundo anti-inflamatório mais comum do povo ter no aras? Que é páreo duro. Primeiro e segundo são assim. Nem sei qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Se eu já falei da fenilbutazona, qual que é o outro? Flunixin. Lavijador, que muito bem, nota 10 para você, acertou. É o Flunixin. E ele é um anti-inflamatório com uma potência moderada. Ele não é tão potente como a fenilbutazona, mas é eficiente como analgésico. E aí ele é bem mais seguro do que a fenilbutazona para usar em potros mais jovens. E ele ainda tem ação antiendotoxêmica. Via de regra a gente vai usar para dor visceral. E uso curto. O que é uso curto? Poucos dias. Porque o potro ele também tem uma predisposição a formar úlcera gástrica maior do que um cavalo adulto. Então, respeita a dose e
sabe que o Flunixin é mais seguro, aí a gente vai para dipirona. Dipirona, anti-inflamatório não esteroide, que uma coisa que nem todo mundo sabe, mas aconteceu uma vez quando eu estava estagiando ainda e a veterinária de reprodução veio discutir comigo. Tinha uma plateia lá com um monte de dono de cavalo e ela quis falar, ela pegou, eu fiquei zangada, porque ela pegou o Meloxicam, que era extremamente caro na época, hoje ele é caro, mas há 15 anos atrás ele era muito mais caro. E a gente tinha lá no Aras para coisas específicas. Aí ela pegou o Meloxicam e foi usar na receptora, coisa que ela não fazia, só porque tinha uma plateia lá para aplicar na receptora. E alguém perguntou: por que você está fazendo isso na receptora? Aí ela falou: porque esse aqui é um anti-inflamatório, o Meloxicam é um anti-inflamatório. Aí eu falei: mas todo anti-inflamatório tem 3 funções. Ele é anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Só que cada um tem essa função mais acentuada do que outra. E ela começou a discutir comigo. E aí eu fui na literatura, no livro, farmacologia, isso é coisa básica. Então, todo anti-inflamatório, ele faz as 3 coisas. A fenilbutazona, ela tem um efeito analgésico muito forte e também anti-inflamatório. A dipirona, ela já é ruim como anti-inflamatória, por exemplo. Se eu tenho uma inflamação, eu não vou escolher a dipirona para tratar a inflamação. Mas no caso do potro, ela é a mais segura entre os anti-inflamatórios não esteroides. E aí eu vou usar, por exemplo, no caso de febre. E você pode usar lenta via intravenosa lenta, ou então oral. É extremamente fácil você passar numa farmácia e comprar dipirona comprimido. Muito boa para febre. Então tem aumento de temperatura, vou usar dipirona. Se eu tenho uma artrite séptica, eu não vou usar dipirona para tratamento da dor. Por quê? Porque ela é pobre no efeito analgésico. E isso a gente tem N particularidades dentro do que a gente tem acesso de anti-inflamatório não esteroide. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu leio a pesquisa que vocês que estão se inscrevendo no Neonato na Prática estão respondendo. E as dificuldades, as dúvidas que vocês têm são as dúvidas que eu estou trazendo aqui nas lives e que eu vou trazer também no webinário, para tirar e vocês ficarem mais esclarecidos para atuar na neonatologia com competência, principalmente. E qual o jeito certo de você usar a gentamicina que eu disse que ia falar? A dose ideal para potro é de 6,6 miligramas por quilo de gentamicina uma vez ao dia, ou seja, a cada 24 horas. Só que a gente tem que ter uma preocupação. Já que ela é nefrotóxica, não tem jeito, faz parte da metabolização e da excreção da droga, você precisa ter um potro bem hidratado, então você tem que tratar para ele estar com a fluido organizada e a função renal também, já que, lembrando que na primeira semana de vida, fígado e rim não tem a eficiência que um cavalo adulto tem. Entendido, gente? Alguma dúvida? Podemos ir para o erro 2? Estão gostando da live ou tá ruim? Estão almoçando e eu tô aqui passando fome. Bom, vamos para o erro 2. Qual é o erro 2? Você usar antibiótico oral como primeira escolha. Eu entendo, tem muito lugar que não sabe, ou você mesmo não sabe pegar a veia do potro, não sabe aplicar. Ó, lá a Vijadosh falou muito bom. E aí você quer escolher a via oral. Só que essa não é uma boa ideia.
Por quê? Porque você perde um tempo valioso. Com potro a gente não tem tempo. É igual você ter que falar urgente com uma pessoa. Aconteceu alguma coisa, preciso avisar urgente alguém. E você mandar mensagem no WhatsApp. Você vai contar com a sorte da pessoa olhar ou não aquela mensagem. Não pode. Se você tem que falar rápido com alguém, você vai ligar para a pessoa, vai ligar para alguém que está com essa pessoa, vai dar um jeito da informação chegar. Então, quando você escolhe um antibiótico oral para fazer, tem que ser um caso condizente, não pode ser um caso urgente. Tem essa consciência, pode usar, mas tem essa consciência. E o potro tem um risco muito grande de progressão da infecção. Por quê? Porque ele nasce sem imunoglobulinas. E se a gente não tá com isso controlado, a infecção é muito rápida, a proliferação bacteriana, a agressividade é muito grande e o potro vem a óbito. Não é do nada, não é essa consciência aí. E aí, beleza, nas primeiras 24, 48 horas, o intestino ele é muito permeável, beleza, parabéns. Mas a gente não sabe esse grau. E não necessariamente, porque a gente vê o que está por fora. A gente não está ali avaliando o grau de absorção daquele intestino, ainda mais em potros com algum problema. Então, a absorção oral, ela é sempre imprevisível. Em qualquer caso, em qualquer potro, em qualquer animal, cavalo adulto, só que se a gente precisa de uma ação rápida, não dá para usar medicação oral, a não ser que você não vai usar nenhuma. E aí tem essa questão dos casos sistêmicos. Caso sistêmico, você está vendo alteração de mucosa, alteração de comportamento, letargia. Cada minuto que passa sem antibiótico no sangue, na corrente sanguínea, perfundindo rápido por todos os tecidos, é um risco que o potro corre. Então, sempre que você precisar entrar com antimicrobiano nas primeiras até 48 horas de vida, sempre injetável, intramuscular ou endovenosa. Oral, quando o potro tá alerta, tá mamando bem, tá estável, aí tudo bem, você pode optar por essa via. Combinado? Vamos fazer um pacto sobre isso aqui? Comenta aí se vocês pacto, que eu vou saber que vocês estão concordando com o que eu estou falando aqui. E aí a gente vai para o erro 3. Qual é o erro 3? É fazer fluido no potro igual cavalo adulto. Em potro, o que acontece? Se você faz uma fluido muito rápida, o potro não hidrata. Esse é o pior dos problemas, porque o cara acha que fez 5 litros para um potro é muita coisa. E ele não hidrata. Eu já vou explicar por quê. E o que é menos comum, que é assim, o rim acaba conseguindo botar esse fluido para fora. Mas pode acontecer edema pulmonar, edema periférico. Você pode descompensar ainda mais um potro, que se o potro está precisando de fluido, a gente, né, supõe que você não está usando uma fluido à toa, que ele está precisando de fluido. E aí, se você faz demais e gera esses outros problemas de excesso, vai fluido para onde não tem que ir, sobrecarrega, você prejudica, você descompensa mais ainda. Por quê? O potro, ele tem mais água proporcionalmente do que um cavalo adulto. Um cavalo, ele vai ter 60% de fluido, 60% do peso dele em fluido. E o potro, ele tem 75%, 80%. E um volume extracelular também maior do que um cavalo. Só que chuta quantos por cento desse fluido está dentro do vaso sanguíneo. Quero ver o chute bom de vocês. Comentem aí.
Alguém vai procurar no Google ou no chat GPT antes de responder. Vamos ver. Chuta qualquer coisa aí. Senão não vou falar. Não continua as explicações. Ou comenta aí. Tenho nem ideia. Tô até com medo de saber. Meu Deus, me arrependi de ter feito 5 litros num potro. E eu vou contar essa história. Ó, 25% menos. Vou contar essa história. Quando eu comecei a estagiar no Aras, que depois eu fui contratada, eu trabalhava para outro veterinário. E ele que me orientava tudo que eu tinha que fazer. Ele mandava eu fazer 5 litros. Falou, faz até o potro urinar. Ele mandava eu fazer isso. E aí, quando eu fui estudar e vi que não era nada disso, aí ó, Clésia, Laísa, eu fui entender o porquê. Eu poderia até ter a necessidade de fazer 5 litros, mas em 24 horas, não na velocidade que eu fazia até o potro urinar e tchau. O potro, ele tem 5% desse fluido dentro de vaso sanguíneo. Então, você jogar fluido rápido no vaso, ele vai urinar ou vai para onde não chega aonde ele precisa chegar, que é intracelular e intersticial. O fluido, ele fica dentro das células e entre as células nos tecidos, não dentro do vaso, necessariamente. A porcentagem dentro do vaso é muito pequena. E aonde que a gente está jogando o soro? Dentro do vaso. Por isso que a fluido em potro tem que ser lenta. Por isso que qualquer fluido que você jogue dentro de um potro, ele vai correr rápido nos tecidos. Você vai ver o TPC rapidinho, vai estar bom, mas não vai se manter. Então, não adianta. Se você infunde muito rápido, você tem risco dele sair do vaso, sair da rede vascular e ir para pulmão. O rim pode não dar conta de filtrar na velocidade que você está infundindo, e aí que esse líquido começa a se acumular. Se você começar a ver distensão abdominal, refluxo, às vezes o potro começa a querer deitar com dor porque está enchendo de líquido, estômago, intestino, tendo distensão, é o líquido que está indo para o lugar errado. Então, como que você tem que fazer isso? 10 a 20 ml por quilo em 20 ou 30 minutos. Aí você vai avaliar TPC, frequência cardíaca, a mucosa do potro e vai calcular no dia, em 24 horas, qual deveria ser o volume. Isso vai interferir o grau de desidratação, ou se é um potro normal, você vai ter que ver a urina, deixar ele com uma sonda para ver a produção de urina, como é que tá esse volume e ir controlando. Então, manter a fluido lenta de acordo com esse cálculo e usar as soluções mais próximas ao plasma sanguíneo, que é o Ringer com lactato, é o mais próximo que tem. E se precisar, você tem que associar a glicose, porque o potro ele não precisa nem estar mamando. Você não precisa passar leite pela sonda, não precisa se preocupar com isso se você estiver garantindo a glicose num caso, por exemplo, de sepsemia. Um potro que está desmaturo, com sepsemia, você vai manter ele na fluido, aquecido, aquela temperatura, e a glicose você vai monitorar toda artificialmente, tá? São muitas camadas, como diz Rayane. É complexo. Mas, quase que eu bati a meta. 25 minutos de live tá bom. Querem perguntar alguma coisa? Aproveita agora o calem-se para sempre, que eu vou encerrar aqui. Porque quem domina as particularidades da medicação, você não depende de sorte. Você não acha que o potro morreu do nada. Você consegue montar uma explicação para o cliente
Exemplo, você não precisa ficar decorando receita. Exemplo, eu peguei um caso de um potro com uveíte no aras. Aí, não tinha penicilina pura. O potro febre, uveíte, não tinha cara de salmonela nem rodococos, que seriam as outras suspeitas, sobrou leptospirose. Falei, já vou tratar para leptospirose, porque eu aprendi que eu não posso deixar para amanhã. Inclusive, a postagem de hoje vai ter a ver com isso, que eu vou postar no feed mais tarde. Resumo da ópera, peguei o Gentopen, que tem penicilina, falei pra gente começar a tratar. Começamos a tratar, tratamos também a uveíte. Alguns dias depois, o potro já bem melhor, sem febre, veio a óbito. Por quê? O dono questionou. A gente estava tratando, o potro estava bem, por que ele morreu? Provavelmente lesão renal. Por quê? Porque eu sei que o rim do potro não aguenta desaforo, igual um cavalo adulto, mas precisava tratar logo, com medo dele ter uma insuficiência renal por causa da leptospirose. A gente entrou com a gentamicina, logo depois pediu a penicilina, comprou, começou, mas ele veio a óbito, provavelmente por causa do rim. Por quê? Porque eu sabia das particularidades que eu falei aqui hoje, as 3 principais, por exemplo. Então, isso te dá muita segurança para poder atuar. E na terça-feira, abrem as inscrições para o Neonato na Prática, mesmo o curso. E se você tem interesse em aprender a tomar as decisões de campo com segurança, atuar na neonatologia a campo mesmo, salvando a vida de potros e não só falando que tem que mandar para o hospital, se inscreve, o link está lá na bio. Você não precisa ter estrutura ideal, você não precisa ter um monte de material, nem hospital e nem medicamento. Você aprende a trabalhar. Esse é o lugar certo, né? Para você aprender a trabalhar com potros a campo. Então, clica aí no link da bio, se inscreve. Amanhã, meio-dia, estou de volta com mais uma live. A Laísa fez uma pergunta nos 45 do segundo tempo. Se acontecer de dar uma quantidade de soro a mais do que o indicado, tem alguma coisa que possa ser feito? Não tem. Se você deu soro demais, não tem. Você depende do rim dele para tirar isso do corpo. Você depende dos órgãos dele para drenarem esse fluido que vai sair na urina. Se você fez cagada, vai dar ruim. O retorno é assim, você vai contar com a sorte, né? Pode não dar nada, pode ficar, você tem que parar na mesma hora de fazer a fluido. Mas se você fizer a fluido do jeito certo, isso não acontece. Mas, infelizmente, não tem como, tirar o fluido. Já era. Ele já foi, já se difundiu. Como é que você faz o processo contrário? Não tem como. Beleza, gente? Beijo pra vocês. Espero que a live tenha ajudado. Querendo estar no neonato na terça junto comigo, ao vivo, 7h30. Se inscrevam. Beijo e até amanhã.